Shalom, queridos. Só verificar. Ok, estava nos dados móveis, logo ia dar problema aqui. Então, vamos para uma live hoje, domingo. Começar com produtividade da semana, fazendo algo útil, né? Fazendo algo que possa ser abençoador na sua vida. Tenho falado sempre aí, aquele que trabalha no domingo se adianta. E quem se adianta, governa. E quem não governa é governado. Então nós precisamos estar bem atentos sobre isso. Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje aqui. Eu tenho um livro que eu acho ele muito interessante, que o nome dele é Os Utensílios do Altar. Os Utensílios do Altar. Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. E gostaria aí que você vai dizendo onde você é, você que está chegando, onde você está me ouvindo. E também que você pudesse estar compartilhando com mais pessoas aí esse tema. Eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas é importante falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um tema interessante. Nós falamos muito sobre o altar. E vai acrescentar Nerópolis, Goiânia. Vai colocando aí de onde você. Ainda não absorvi tudo de ontem. Tem mais de hoje então. Pacajá, Pará. Passou aqui para mim, Paraná? Paraná não, Pará eu acho que é. Passou muito rápido. Rio de Janeiro, Sombrio, Santa Catarina, Uruguaiana, Ecoterrâneo, Rio de Janeiro, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Pará, né? Isso, agora deu para ver certinho, ele passou muito rápido. Unai, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos todos vocês. Recife, Pernambuco. Muito bom. Queridos, eu quero falar então sobre esse assunto muito importante e relevante. Então, enquanto você está... Deixa eu ver, chegou mais gente aqui. Betim, Minas Gerais, Caruaru, Pernambuco. Então vai convidando, e convida algumas pessoas para estar junto conosco. Hoje a live não será tão extensa. E nós vamos falar sobre os utensílios do altar. Utensílios do altar. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui. Faça aí também convite. Pronto. Ok, queridos? Então, o assunto hoje que eu quero mencionar um pouquinho com vocês é sobre o utensílio do altar. O texto base que eu vou ler para você, tem dois textos que eu acho interessante e bem importante, né? A gente do Tocantins aí, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Adriele.
Olha só o que diz Levítico 6,13. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E não se apagará. Isso é um texto muito interessante, mas pouco compreendido aí. Olha aí, Balneário Camboriú, Agnaldo, Balneário Camboriú. Seja bem-vindo. Então, o texto de Levítico 6,13 está falando a respeito de um fogo que vai arder continuamente sobre o altar. Quem tem estudado comigo e tem me acompanhado sabe que há diversos aspectos de observação podemos fazer a respeito do altar. E nós, Belo Horizonte, o pessoal, e nós somos um altar, mas também somos um sacrifício, certo? E Paulinha, Mato Grosso, tem mais gente chegando aí. Então, se nós somos esse altar, se nós somos o sacrifício, um fogo tem que estar sempre incendiando no altar. Talvez você não saiba o contexto, mas o fogo que surgiu no primeiro tabernáculo feito, que foi o tabernáculo de Moisés, ele surgiu e foi feito o altar, né, de bronze lá na entrada e apresentado o sacrifício. Olha aí, Maceió, Alagoas, Espírito Santo, mais gente chegando aí, vários estados do nosso país aqui conosco. O altar de bronze foi feito, foi apresentado o sacrifício. Então, só um pouquinho que meu computador aqui deu uma... Tá. Umas notificações no computador aparecendo aqui. E ao apresentar o sacrifício no altar de bronze que foi feito no tabernáculo, ninguém pegou uma pederneira lá e ateou fogo, né? Pelo contrário, foi Deus que mandou fogo. E a partir do momento que Deus, preste atenção nisso, a partir do momento que Deus manda fogo no altar, esse fogo é conservado. É conservado. E esse fogo conservado ele é guardado em braseiros, e esses braseiros, então, contêm uma chama que não foi homem algum que acendeu. Preste atenção, porque quando nós queremos colocar um fogo no altar que não foi vindo diretamente de Deus, é fogo estranho e vai trazer problema para nós. Mas eu quero falar sobre os utensílios do altar que foram feitos justamente para o altar de bronze lá no tabernáculo. Ali, pessoal do Ceará. Então, preste atenção aqui comigo, para que você consiga compreender isso. Às vezes nós não lemos Levítico, nós não temos a instrução da Torá e perdemos muitos sentidos e significados da palavra de Deus. E porque perdemos esses sentidos, falamos coisas que não têm nada a ver, descontextualizado. Tudo aquilo que é mencionado no Novo Testamento tem uma base no Antigo. Tudo que fala de ofertório e várias outras pragmáticas do povo cristão não está pautado naquilo que nós aprendemos no Novo Testamento, mas está pautado naquilo que a Torá apresentou e que no Novo Testamento foi discutido, foi apresentado e ensinado. Tá? Os utensílios do altar, então, fala de 5 elementos interessantes que Deus mandou fazer. Né? O altar de bronze, ele tinha a questão do sacrifício que era para apresentar, tinha o fogo que já mencionei lá, que lemos em Levítico 6,13, o fogo que arderia, né? Continuamente nesse local, ficaria aceso, porque foi um fogo do céu e não foi um fogo que o homem produziu. E vamos pegar nesse aspecto, tome cuidado, porque hoje em dia muitas pessoas estão querendo produzir fogo e desconhecendo aquilo que realmente é legítimo. Então, movimentos são fáceis de fabricar. Agora, fogo de Deus, só Deus pode dar. Mas o interessante é que está escrito aqui que esse fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Preste atenção, e você que gosta de anotar as coisas e é um estudioso da palavra,
você pode anotar então que o fogo, né, ele é dado por Deus, mas a lenha quem fornece é o homem. Então o fogo é dado por Deus, mas a lenha quem fornece é o homem. Então, quando falamos no altar, nós temos que ter essa ideia de alimentar esse fogo. Alimentar esse fogo. Tá? Então, rapidamente aqui, numa forma simples, eu vou ler um outro versículo para você, falando sobre esse Shalom, Caio, chegando por aí, Luiz Fernando também, discípulo nosso. Shalom, queridos. Então, olha só, Êxodo 27:3 vai dizer assim: faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. 5 elementos. 5 utensílios do altar. Então, isso aqui já não pode ler distraído de uma forma simples, não é colocar simbolismo aleatório, mas eles tinham uma função. Cada utensílio, queridos, é mais que uma peça de bronze, é uma expressão viva do propósito eterno de Deus na vida da humanidade. Anota isso. Cada utensílio é uma expressão viva do propósito de Deus na vida da humanidade. Então, há um altar. Deus mandou colocar o altar e esse simboliza você. Simboliza aquilo que você constrói. O sacrifício também é você. Tá? Mas esse altar, ele não ficou aleatório. Deus mandou construir utensílios para trabalhar no altar. Você coloca lenha, você alimenta o fogo que veio, mas utensílios movimentam. E aqui para que você possa fazer uma associação e não casualmente, não por uma simples imaginação, mas por um sentido profético, os 5 elementos que movimentam, os 5 utensílios que movimentam o altar estão relacionados com os 5 ministérios que o Senhor deu à igreja. Então isso é uma coisa que você tem que estar bem consciente. Eu tenho conversado muito com alguns amigos que o Senhor tem nos dado, conexões que o Espírito de Deus gerou, e tem nos feito refletir muito a respeito daquilo que já temos vivido, né? Mas há uma deficiência, de fato, na compreensão e no entendimento do povo. E não estou aqui de forma alguma menosprezando alguém ou xingando alguém. Estou falando que os tempos que vivemos, o sistema de pensamento, a cosmovisão que esse mundo tem, ela está cegando o entendimento das pessoas. E as pessoas com o entendimento cegado, obstruídos por frequências malignas dos tronos, elas não conseguem enxergar. Então, as pessoas elas não estão mais, nos dias de hoje, entendendo que não basta eu ser o sacrifício vivo, não basta eu acender a lenha, o fogo, não basta eu ser o altar. Há necessidade de organização. Quem não consegue compreender isso, ele vive aquela vida aleatória, pautada numa pseudo-graça que ele mesmo inventou, mas que a Bíblia nunca disse. A graça religiosa é uma invenção humana, é uma licença para pecar e não uma autorização para acessar. A graça legítima e verdadeira é uma autorização pelo sangue de Jesus a você ter acesso a tudo que Ele conquistou para você. O que for fora disso não é graça, é desgraça. É invenção humana, é modinha gospel, é frenesi evangélico.
Ah, mas a graça tá... Não vem com discurso. Você precisa compreender o que a Bíblia fala a respeito de graça. E está muito mais do que aquele conceito básico, teológico, e posso dizer até pobre, de que graça é um favor imerecido. Graça é muito mais do que um favor imerecido. Ok? Mas só para... o tema não é graça, o tema é os utensílios. Certo? Então Deus manda construir um altar de bronze, ensina a respeito dos sacrifícios, mas ninguém chega lá agora com o seu animal e joga de qualquer jeito. Ele dá todo um sistema para organização. E assim como os utensílios manejavam, organizavam, desempenhavam uma função no altar do Senhor, cada ministério que é apresentado em Efésios 4, eles têm um desempenho, eles desempenham um papel, na verdade, na vida da igreja, contribuindo para a maturidade e para a unidade do corpo de Cristo. Se assim não for, isso não vai acontecer. Se não houver os ministérios alinhados, e não aqueles nominados, sem compreensão alguma, aqueles que o Senhor disse, se não houver, certo? Não haverá essa possibilidade de crescimento. Olha o que diz. Vamos começar aqui com o primeiro utensílio, né? Fabricarás também recipientes para recolher a cinza, pás, bacias, garfos e todos os demais utensílios de bronze. Farás ainda uma grande de bronze, uma espécie de rede com 4 argolas de metal em seus 4 cantos, e colocarás essa grade sobre a borda do altar, de modo que alcance o meio deles. Então, isso está em Êxodo 27, 3-5. Olha só, o primeiro elemento que eu quero falar aqui são os recipientes para cinza. Olha só, eu vou ler um texto aqui para vocês. As cinzas eram tratadas com grande cuidado. Elas não eram simplesmente jogadas em qualquer lugar fora do acampamento, mas em um local designado e limpo. Eram consideradas preciosas, pois simbolizavam a aceitação divina. Olha só, Deus manda construir um recipiente para coletar as cinzas que ficaram ali. Então, tudo que foi consumido no altar se tornava cinza. Quando a cinza era recolhida, ela tinha esse simbolismo de aceitação divina. A cinza também simbolizava a total destruição. Por esse motivo, as pessoas se assentavam em cinzas e espalhavam sobre suas cabeças, ou vestiam sacos e cinzas, em um sinal de luto, súplica, clamando a Deus, dizendo com isso que eles não eram nada e precisavam de ajuda, né? Clamando pelo socorro divino. Então as cinzas também eram usadas para purificação e limpeza. Olha só quantas coisas que a cinza apresenta. Por que Deus deu os utensílios? Porque ele sabia da importância e do simbolismo de cada coisa. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da novilha que foi queimada para a purificação e colocarão em um vaso de água corrente. Olha só. Então, queridos, quando nós podemos olhar aqui, vamos olhar o que era. A cinza, então, era a aceitação e todo o significado que eu falei. Mas ela era um recipiente que era carregado para um determinado lugar específico. Certo? Depois tinha outro elemento, as pás. As pás, diferente do que você possa imaginar,
Não eram pás como se fosse essas pás que carregam terra. Você pode lembrar, para talvez ajudar aí na sua imaginação, você pode pensar em pás de pizzaiolo. Tá? Sabe a pá de pizzaiolo, aquela grande, comprida, era mais ou menos assim, que colocava o sacrifício no altar. Então ela tinha essa função, certo? E colocava ali no fogo. Porque não podia se aproximar muito, porque o altar ele era grande e o fogo era intenso. Se você fosse tentar largar com a mão um pedaço do animal do sacrifício, você se queimaria. Então as pás tinham essa propriedade de alcançar longe e posicionar aquilo que era dado. Outro elemento aqui, que é importante falar para você, são as bacias. As bacias, o sacerdote usava a bacia para colocar o sangue, que era aspergido e derramado no altar. O sangue sempre era colhido numa bacia. Olha aí, outro elemento. Primeiro um recipiente da cinza, depois as pás, a bacia. O quarto elemento que nós podemos ver aqui são os garfos. Os garfos eram utilizados para ajustar a oferta. Se você ler lá em Gênesis 15, você vai ver que Abraão ofereceu um sacrifício. E que veio, depois até as aves do céu estavam tentando comer o sacrifício e ele ficava enxotando elas. Então, depois veio um anjo em forma de fogo e organizou as partes do sacrifício no altar. Existia uma disposição correta que deveria ser feita. Quando o sacrifício era colocado no fogo, largado ali, nem sempre com a pá você conseguia deixar totalmente ajustado. Era necessário colocar o garfo, então, que também era comprido, e com aquele garfo, para você ter uma imaginação aí, talvez você conheça o garfo de feno, né? Aquele garfo grandão que se carrega feno. Talvez, se você nunca morou no interior, você não conhece. Então, mas pelo menos de filmes você vai lembrar. Ele era um garfo comprido, que de longe também você posicionava da forma adequada o sacrifício no altar. E por fim, o quinto aqui, elemento, eram os braseiros. Os braseiros, então, eles transportavam a brasa do altar do altar no lugar santo para o serviço no altar de incenso. Também lembrando que o altar de incenso que estava lá dentro do tabernáculo era aceso com a brasa lá do altar de fora. Então, toda essa simbologia aqui, né, dos elementos, talvez ainda não está claro para você, mas eu quero colocar aqui os tópicos rápidos para você aqui. Vamos começar aqui com os cinzeiros, então, que foram os primeiros, né? Simbolizando com os cinco, agora fazendo um paralelo dos 5 elementos do altar com os 5 ministérios. Olha só. E para você entender como é necessário. Você é o altar, você apresenta o sacrifício, você mantém o fogo aceso, mas precisa desses elementos para organizar a sua vida, para que o fogo não se apague no seu altar. Você pode até dizer assim, não, mas o fogo é uma questão de Deus em mim, a minha busca e tudo mais. Ok, sim. A lenha, sim. O fogo não. O fogo é Deus em você. Mas quando você está fazendo algo que está fora do processo, Deus deu 5 elementos, deu 5 utensílios para corrigir e alinhar o altar conforme Ele quer. Porque o altar nunca foi da vontade humana. Isso é muito simples, porque quando você vê lá a grande situação entre Caim e Abel, que muitas pessoas discutem, eu devo ter estudos aqui que eu explico muito bem sobre isso. A diferença não está na forma, mas está na obediência e o que Ele colocou. Deus deu uma ordem que fosse sacrificado cordeiros, ovelhas, carneiros, porque a terra tinha sido maldita. Caim escolheu o que ele ia ofertar e levou para o altar do Senhor o que ele bem entendeu, o que ele quis. A grande dificuldade está na igreja hoje é o espírito de Caim, que faz com que as pessoas ofereçam o que elas bem entendem. E ainda vem aquele discurso distorcido que Deus ama quem dá com alegria.
Não importa a forma, não importa como é, Deus ama quem dá com alegria. Pega uma chave aqui. Quem aceita qualquer tipo de sacrifício, quem aceita qualquer coisa em cima do altar, são espíritos malignos. Porque eles têm sede de ser evocados para poder possuir a vida das pessoas. Aí eles aceitam qualquer coisa, até o momento que ele aprisiona você. Depois que aprisionar você, ele começa a fazer exigências tão grandes quanto aquelas que o Senhor, para a tua libertação, para a tua vida, ele já estabeleceu. Então, o altar não se move de qualquer forma. Os cinzeiros situados junto ao altar evocam a presença dos apóstolos em nossas vidas. Assim como os cinzeiros recolhem as cinzas dos sacrifícios, os apóstolos são chamados a discernir e resgatar a essência da fé, queimada pela adversidade. Eles são os guardiões das brasas do Espírito, espalhando o fogo do Evangelho nas nações. Olha que coisa interessante aqui. A figura, então, dos cinzeiros está vinculado ao ministério apostólico, cujo a função no altar era manter o funcionamento eficiente. E olha só, é tão interessante que eu tenho um amigo que é profeta e é apóstolo também. Ele é um apóstolo profeta. Tem dois, inclusive, que são apóstolos e profetas. E olha só, mas um deles é muito contundente nessa fala, de dizer o seguinte assim: não me fala do seu passado que não me interessa. Não fala do teu passado que não interessa, fala do teu presente e o que está projetando para o teu futuro. O detalhe é que a maioria da igreja gosta de contar historinha, né? E aí, isso quando você vê que uma igreja não é apostólica, é uma igreja que gosta de contar história e que vive querendo saber o teu passado. Não estou dizendo que não se possa ouvir para uma libertação efetiva, mas isso é um caso. Encerra ali, conta ali, organiza. Agora, não fique querendo saber o passado dos outros. Olha só, remover as cinzas fala de tirar tudo aquilo que foi queimado e ficou na base, porque cinza em cima do fogo, eu sou gaúcho, e todo gaúcho sabe disso. Se você deixar a cinza de uma lenha e querer fazer o próximo fogo, ela vai atrapalhar. E não só atrapalha, como ela gera um gás que pode infectar a tua carne. Preste atenção. Não se mexe em cinzas. Cinzas são retiradas e jogadas para trás. Cinza fala do teu passado resolvido em Cristo Jesus. O ministério apostólico é isso. Ele não quer ficar sabendo das coisas do passado. Ele quer saber o que você vai fazer no futuro. Está entendendo aí, queridos? Espero que você esteja entendendo. Vamos para o segundo elemento aqui. Tem tanta coisa, mas isso aí eu deixo para você adquirir esse livro. Agora que eu fui ver esse livro aqui, esse livro eu não lancei ainda. Esse livro acho que não está nem na loja ainda. Os utensílios do altar. Vamos para as pás, então. O segundo elemento aqui que eu quero falar é as pás. As pás são símbolos dos profetas. Desempenham um papel crucial na dinâmica do altar. Com habilidade e sensibilidade, os profetas escavam os recantos mais profundos do coração humano, expondo as impurezas que obstruem a comunhão com o divino. Suas palavras são como pás afiadas. Desenterram a verdade escondida e iluminam o caminho para a reconciliação. Nessa abordagem aqui está que a pá escava algo interessante, né? Mas também dentro do... Lembra que eu acabei de falar? Olha aqui, olha que coisa interessante. A pá do profético é o que também diz, que organiza, que coloca o profeta
coloca o sacrifício no fogo. Sabe, há muitas coisas em nossa vida que precisam ser alinhadas e organizadas. O profeta tem essa capacidade. Ele é o utensílio que representa a pá. Ele coloca você no fogo. E se não houver um profeta para colocar você no fogo de Deus, eu não estou dizendo fogo, aquele fogaréu que que faz um movimento só. Estou falando de colocar você para ser consumido na sua carne. Certo? Ser aceito por Deus. Virar cinza. E aí você conseguir, como um aroma suave, ser inspirado. E você sabe, se você não sabe esse procedimento, cada vez que o Senhor inspira as nossas orações, nossos pedidos, nosso aroma, como o de Cristo, quando Ele solta esse ar pela sua boca, a realização daquilo que nós pedimos e aquilo que é a sua vontade é liberado sobre nós. Então olha só que coisa interessante também. Deixa eu ver, tem muito detalhe aqui. Olha só, os sacrifícios eram organizados exatamente como Deus instruía, para serem consumidos pelo fogo divino. Esse é o ministério profético. Organiza conforme deve ser. Então tem pessoas que dizem, não existe mais profeta hoje, por isso que a igreja está desorganizada. Não existe mais apóstolos hoje, por isso que a igreja só vive do passado e não consegue construir nada para o futuro. Fica sempre virando em cinzas. Isso, o profeta é a pá que coloca a pessoa no fogo, organiza. Certo? Para ser consumido pelo fogo divino. As bacias, vamos para o próximo elemento aqui que eu já expliquei todos eles. As bacias contendo o precioso sangue das ofertas simbolizam o ministério dos evangelistas. Assim como o sangue purifica e redime, os evangelistas são chamados para proclamar a mensagem libertadora do sacrifício de Cristo. Suas vidas são fontes de vida, onde o sangue do Cordeiro flui para lavar e restaurar os corações sedentos de esperança. Olha só. Então, as bacias que carregam o sangue são os evangelistas. E é pelo poder do sangue que coisas acontecem também. Algumas pessoas confundem evangelismo simplesmente com a anunciação da palavra ou falar. O evangelista carrega o sangue. E o sangue de Yeshua é o que tem poder, é ele que manifesta. É pelo poder do sangue de Jesus que manifesta. Olha o ministério evangelístico aí. Expulsar demônio, operar maravilhas, curas. Esse é o ministério evangelístico. Então, isso está no apostólico também? Está no apostólico também. Porque o apostólico é aquele que toca todos os ministérios, né? Mas é uma característica do evangelista. Então, evangelista não é um subgrupo, um pré-pastor. Ele não conseguiu ser pastor, vamos colocar de evangelista. Não. Até porque dentro do mundo espiritual existe uma hierarquia assim. No mundo espiritual ele reconhece hierarquia. O apostólico ele tem capacidade de entrar em lugares, em regiões. E através dessas regiões representar aquilo que ele foi chamado. Para combater a milícia contra os principados, potestades, dominadores, tronos. Isso é uma função apostólica. No mundo espiritual ele é assim. Agora na igreja ele é uma mão estendida, todos um lado do outro. Uma complementação. Os 5 ministérios não são hierárquicos na igreja, são complementares, como a mão de Deus tocando o povo. Os 5 ministérios é a mão de Deus tocando o povo, cada qual cumprindo sua função, complementares e não hierárquicos no serviço do reino. Porque se houvesse uma hierarquia, algum dedo fosse mais alto ou maior que o outro, alguém não seria tocado. Mas a mão de Deus, através dos 5 ministérios, ele vem para tocar completamente. Então,
Exatamente. O que mais tem gente fazendo que não foi chamado. Por isso que nós temos que discernir exatamente isso aí. E falamos muito sobre o propósito. O meu amigo lá, o Profeta Medina, fala muito sobre propósito, fala muito sobre destino. Porque não é simplesmente se converter e pleitear um espaço na igreja. Não, é cumprir o propósito, é cumprir o chamado que você tem e chegar ao destino que Deus já preparou para você. Mas continuando aqui então, pelo sangue de Jesus, o evangelista ele consegue tocar e manifestar a glória de Deus no lugar onde ele está. Vamos para um outro ministério aqui. Vamos falar dos garfos agora, né? Os garfos, instrumentos hábeis e precisos, personificam os pastores. Assim como os garfos manejam as ofertas no altar, os pastores guiam e nutrem o rebanho espiritual. Com discernimento aguçado, eles cuidam das almas confiadas a eles, garantindo que cresçam fortes e saudáveis na fé. Então, o garfo aqui, né, que é o pastor, tem muita gente que pensa só que o pastor... A missão da igreja pastoral no Brasil, ela está um pouco inativa, né? Vamos dizer assim. Porque os pastores não são aqueles só que cuidam do rebanho e, ok, quando chega nas 100 ovelhas, passa o resto da vida se alimentando da carne e da lã das ovelhas e sempre sentada com elas em verdes pastos e águas tranquilas. Infelizmente, esse tipo de pensamento te leva a uma estagnação. O ministério pastoral, ele tem uma função, o garfo ele espeta e ele segura. Sabe qual é que era a ideia do garfo também? Ajustar o posicionamento que o profeta já tinha alinhado, porque a carne, quando ela começa a ser consumida, ela tende a perder o seu suco, então ela diminui e ela tende a se movimentar. O ministério pastoral tem o garfo para cravar na carne e ajustar, e não deixar ela sair do lugar correto onde ela deve estar. Esse é o cuidado da igreja. Mas com uma função, para que ele seja consumido até que vire cinza. Até que vire cinza. Alguém perguntou: intercessores entra em que lugar? Aqui não entra em lugar nenhum aqui. Intercessores não são ministérios, tá? Então, eu estou falando de ministérios bíblicos. A gente apelidou de ministério tudo que é atividade que a gente faz na igreja. Ministério de dança, ministério de música, ministério de estacionamento, ministério não existe. São 5 ministérios. Intercessores é uma outra questão. Um dia eu faço uma live aqui com você sobre intercessores no Tribunal Celestial, tá? Ou intercessão profética, que você precisa aprender o que é isso. Intercessor que não sabe o que é intercessão profética, ele fica sempre fazendo o mesmo tipo de serviço e não progride e nem consegue fazer a sua vida, não progride na sua vida e não consegue fazer o ministério progredir. Ok? Então os garfos são esse ministério pastoral. Então assim, ó, o pastor não tem que ser amado, tá? Quando o pastor ele é muito querido, e entenda essas palavras que eu não estou achando melhor aqui, né? Quando o pastor ele é muito querido, assim, muito agradável, muito polido, muito cuidadoso, ele não vai ter coragem de enfiar o garfo na carne. E eu vou dizer que todo pastor que tem coragem de exercer sua função, que é pegar o garfo que ele e fincar na carne do sacrifício para ajustar ele não vai ser tão popular. Porque hoje em dia eu ouço muitos pastores falando de qualquer... Não, é mais ou menos assim, faz do jeito que quer, o Senhor compreende, cada um tem uma forma de pensar, cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Já ouvi essa. Então, é ajustar. Não é ser legalista também, né? Não confunda um pastor com garfo na mão, legalista, ditador da igreja, que é dominador do rebanho, né?
Isso nós não podemos confundir. Mas é alguém que tem uma posição de que ele é pelo certo, ele ajusta conforme aquilo que o Senhor ordena. Vamos lá então para os braseiros. É o quinto elemento que eu quero apresentar para você hoje. Os braseiros, com suas brasas incandescentes, representam o ministério dos mestres. Assim como os mestres mantêm viva a chama no altar, eles preservam e compartilham o conhecimento espiritual. São os guardiões da doutrina, alimentando o fogo da revelação para iluminar os caminhos da verdade. Essa é a função dos mestres. Então são guardiões da doutrina. São aqueles que guardam a palavra de forma correta, para que você possa avançar. Então são como os braseiros. A brasa, o fogo, a revelação da palavra está na Torá, está na lei do Senhor, nos seus mandamentos, em tudo aquilo que Ele nos ensinou. O qual Jesus disse, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. E eu já ouvi isso, triste ouvir o pastor dizer assim, não, os mandamentos de Jesus não são os mandamentos que Deus deu, porque Jesus teve os mandamentos dele. Peraí. Como é que é? Exatamente, pastor. O Antigo Testamento já passou, Jesus criou os mandamentos dele. Não, isso que tu criou aí é qualquer coisa menos Jesus, porque Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Jesus não era bipolar, Jesus não tinha problema nenhum. Eu e o Pai somos um. Então quem tem esse discurso de que os mandamentos de Deus é um e os mandamentos de Jesus é outro, não compreendeu. Jesus diz, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Manifestação fala de presença, fala de aparecimento. Ele pode até aparecer para você. Então, esse é a função do braseiro. O braseiro, então, é carregar o fogo, a chama, para que você possa compreender. Amém, queridos? Olha só, 5 ministérios estão ligados com os 5 utensílios do altar. São úteis para que você, sendo o altar do Senhor, possa ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo e possa ser organizado na disposição da vontade de Deus. Sem essa disposição, você fará algo pela sua conta, fora do princípio, fora da orientação divina. Então temos que ter essa ideia. O livro Utensílios do Altar está para ser lançado aí. Vai ser o meu 31º livro. Mas já tem mais 2 aí no forno. Um acho que vai se chamar... Até estou escrevendo esse aí para um amigo que me pediu. O David Marks. E ele disse assim... Ele gostou muito do assunto. Esse não tem nada escrito, mas eu vou escrever. Que é as 5 Torás. As 5 Torás é muito interessante e falar sobre a Torá no coração. Então, logo vai estar saindo ele também. Acho que tem, se não me engano, 3... Não, 3 não. 3 eu já falei. São 5 que estão por sair aí. Então, muito em breve, teremos mais 5 livros novos aí para você adquirir. Mas eu não conheço nem seus 30 que tem aí. Então, entra em contato, chama aí e veja os temas. Tem mais um que eu estou escrevendo também, que o pessoal pediu muito aí, sobre Hag Bikurim, que é as primícias. Tem muita gente que não entende sobre as primícias ainda. Então, nós vamos falar sobre isso. Essas 5 Torás, Lisiane, vai ser top, porque Deus me deu esse discernimento e foi poderoso. Então, a Torá mais importante é aquela que você carrega,
porque cumpre a promessa que o Senhor disse que ia fazer, tirar ela da pedra e colocar no seu coração. Os 5 ministérios está em Efésios 4. Efésios 4. Tá? Os utensílios estão... Alguém escreve aí, porque pode ser que chegue. A partir do 4:11, tá bom? Fala dos 5 ministérios. E os utensílios, deixa eu voltar lá no início do livro, que eu li para você. Êxodo 27, 3-5. Êxodo 27, de 3-5. Amém, queridos? Você que está aqui conosco, se ainda não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Toda manhã nós temos ensino da Torá. Estamos no livro de Levíticos, 6:30 da manhã. E ele fica por 24 horas liberado, depois vai para o membro. Se você não é membro do nosso canal, você pode entrar lá e ser membro, ter acesso também ao nosso conteúdo todos os dias. Nós temos também o nosso culto, né? Nossa igreja online. Estamos organizando em breve aí, essa semana, acho que nós já fechamos o orçamento, organizamos tudo e vamos ter então a igreja online, uma plataforma muito dinâmica, muito legal, ensinando também não apenas o ensino da Torá. Nós vamos trabalhar com as parashot, né, com as parashás, ou parashot, é o plural, as porções da Torá que são entregues no Shabat. Vai ter ensino para as crianças também, Torá para as crianças, um ensino bíblico profundo, de uma forma lúdica, de uma forma legal. Também teremos documentários, ele vai ter tipo dentro da plataforma, vai ter tipo um streaming. Eu ia dizer o nome do streaming mais famoso que você conhece, mas não vale a propaganda aqui. Mas vai ter streams também para você ter filmes, produções locais, que nós estamos trabalhando para isso também, né? Temáticas importantes para adolescentes aí, um conteúdo todo voltado para o teu desenvolvimento na Palavra de Deus. E o interessante é que pelo aplicativo, se você não tem um canal, uma plataforma paga sem propagandas, por exemplo, uma pregação, um estudo meu que você possa assistir pelo YouTube, através da plataforma, ele não vai ter cortes para propaganda, então facilitando muito mais o seu entendimento. Na terça-feira, toda terça-feira, nós temos o nosso centro de treinamento, nossa academia, Davar Academy. Então, Davar Academy é uma formação teológica que consiste em 2 anos, para que você possa ter a teologia, né? Usa a expressão teologia, que ainda é conhecido, porque você fala de outra forma, as pessoas não vão entender. A teologia de Sião, certo? Um conhecimento pautado nos originais da Escritura, em aramaico e hebraico, e não apenas no grego, que é o que é mais conhecido, né? Dentro de um pensamento judaico e não greco-romano. Então muita coisa muda quando você conhece a fonte e o local aonde o pensamento da fonte, o local onde foram escritos as escrituras sagradas. Então muda muito, porque é uma das coisas que talvez você nunca tenha ido a Israel, né? Então você não conhece lá. Se eu falar para você do poço de Jacó, né, você vai imaginar que o poço Davar, o nome da academia é Davar Academy. Davar quer dizer, é uma forma da palavra criativa, tem um significado muito profundo. Por exemplo, se você falar a respeito de um poço, você fica imaginando esse poço que tem aqui no Brasil, que o pessoal faz um buraco, põe um moinho ao redor, larga um balde lá. Então, o poço de Berseba, por exemplo, se você for conhecer lá, você vai ver que ele é totalmente diferente daquele que a gente imagina. É uma escadaria que desce, vai para uma gruta lá embaixo da terra, e lá tem um rio corrente. Então é muito diferente do que a nossa imaginação. Então explicar a Bíblia com a mentalidade ocidental vai trazer esse tipo de erro de pensamento. E com a mentalidade grega sempre nos coloca
para analisar a Bíblia. E uma das coisas que você precisa entender que esse ponto de vista aonde, não, a Bíblia eu olho assim, mas pode ser assim, isso não existe. Eu sei que te ensinar. Hermenêutica, eu não sei o que lá, fica tranquilo, eu fui aluno nota 10 no seminário de hermenêutica. Eu sei muito bem como é que são as regras da hermenêutica. Mas Hermes era um deus grego que traz a mensagem dos deuses para a Terra. Eu não posso ler a Bíblia com os olhos de Hermes. Mas é só o nome, pastor. Aí que você se engana. Por isso que as pessoas continuam travadas na sua leitura, porque eles estão ainda usando óculos de Hermes, da hermenêutica. E eles não conhecem a visão de Sião. Amém, queridos? Então, esteja conosco. Esses livros que vão lançar logo estarão saindo por aí. Agora, você quer conhecer qual é que é os nossos livros? No link da bio você coloca lá, você consegue adquirir. Tem muita coisa. Falamos sobre altares, nós falamos sobre portais e falamos sobre o tribunal celestial, falamos sobre a libertação e também sobre a mentalidade hebraica e os códigos de Sião, que Deus tem para entregar para essa igreja, porque a igreja do fim é a igreja que vai acessar de novo o monte que vai se elevar. Se você lembrar da estátua de Daniel, todos os reinos do mundo, de repente vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que bate, destrói a estátua e se torna uma montanha mais alta do que todas. Isso é aquilo que está falando em Isaías capítulo 2, que o Monte Sião se elevará acima de todos. Monte Sião está falando a respeito, daquele princípio que vai voltar, porque saímos de Sião e para lá iremos voltar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu início de semana, seja produtivo, se deixe trabalhar. Deus colocou 5 utensílios para mexer no altar, que são os 5 ministérios, que nada mais é do que a mão de Deus tocando sobre você. Você possa estar desejando isso e naquilo que nós pudermos servir, vem estar conosco, será um prazer estar junto com você. Tenha um bom domingo, uma ótima semana, lembrando que ainda estamos em Hanukkah. Hoje, a transmissão de Hanukkah, a gravação depois eu vou transmitir, nós vamos falar sobre o 4º dia, explicando o que a Hanukkah fala no 4º dia, qual a relação do número 4, que temos inclusive o ano que estamos, o final dele é 4, é uma porta aberta na sua direção. Então vai ser muito poderoso. Mais tarde, quem estiver na nossa igreja online vai receber todo o material para poder assistir. Então, oramos por Manaus, sim, querido. Obrigado pela lembrança. Manaus está precisando das nossas orações. Todos que estão aqui, lembrem de orar. Há pouco tempo, o apóstolo René me ligou. Havia passado um tornado aqui na minha cidade. E ele, na verdade, gravou um áudio, porque não conseguimos falar, porque eu fiquei sem internet. E ele falando que aqui, tornados destruindo o Rio Grande do Sul e muitas enchentes, e lá o fogo destruindo a Amazônia e toda aquela seca. Então precisamos clamar, porque os tempos estão dando sinais. Enquanto isso, vamos estar colocando nossa vida no altar e deixando que Ele, o nosso Senhor, nos acione conforme a sua vontade e que possamos descobrir exatamente o que temos. Só um detalhe antes de você sair aqui, você que me acompanha, você que acompanha o profeta Medina, Wendel Medina, dia 5 e 6 vai ter algo extraordinário. 5 e 6 teremos aqui o nosso seminário. Deixa eu só ler para você, segura um pouquinho aí. Deixa eu achar onde é que está aqui, meu Deus do céu. Estava fazendo barulho, agora não consigo achar. Tem tanta janela aberta que eu não estou achando meu WhatsApp. Queria dar o nome para vocês aqui. Treinamento de ativação profética
como ouvir a voz de Deus. E daí a ciência dos sonhos e da visão. Vai ser tremendo. Ele vai lançar o livro dele aqui também. Vem estar conosco. Logo nós vamos estar colocando todo esse material aí para você. Então, a nossa cidade aqui é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, tá? Chamada Giruá. Mas se você procurar por uma cidade chamada Santo Ângelo, que é minha terra natal, 35 quilômetros daqui, você tem voo de São Paulo direto para cá, Rio de Janeiro. Então você chega aqui no aeroporto, pertinho, 30 quilômetros da minha cidade. Então vem estar conosco, 5 e 6 de janeiro. Vai ser poderoso, vai ser poderoso. Se organize, logo você vai ver os banners, por aí você já vai saber do que eu estou falando. Vai ser muito bom. Então vamos falar, vai ser ensinado aí sobre como ouvir a voz de Deus e sobre sonhos, que ele é um especialista nisso, que Deus tem levantado nessa nação e nas nações da terra, e sobre visões. Ativação profética. Que esteja conosco. Obrigado por estar junto, obrigado pela sua companhia. 5 e 6 de janeiro agora, 2024. Então, obrigado por você estar junto aqui, obrigado pelo seu tempo. Que o Senhor receba esse seu tempo também como uma oferta no seu altar e que você seja abençoado por isso. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.